Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Smartus Explica. Hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário no contexto da pandemia da Covid-19. Eu sou Henrique Cisma, jornalista e diretor de conteúdo da Smartus. Roda a vinheta. O mercado imobiliário, naturalmente, como todos os outros setores da economia, tem sofrido os impactos da pandemia Covid-19 do isolamento horizontal. A principal preocupação é a incerteza sobre quando vai voltar à normalidade a economia, até quando vai a quarentena, até quando vai esse isolamento horizontal. Agora já se fala que o pico da doença não vai ser mais em abril, como previsto inicialmente, que pode ser no final de maio. Então existe essa divergência. O próprio Ministério da Saúde, lá em março, disse que seria no final de abril, e eu vi no UOL uma matéria que o Ministério da Saúde agora diz que pode ser no final de maio. Essa incerteza também é problemática para a economia, porque sem se saber quando deve ser o pico da doença, a tendência é que a economia não volte ao normal, que os governos estaduais prorroguem mais vezes a quarentena para evitar o contágio em massa. O problema é, a economia não pode ficar parada da forma como está por muito mais tempo, e o racional é bem simples. Mesmo com todas as medidas anunciadas até agora pelo governo, e eu vou falar dessas medidas daqui a pouco, com grande parte da economia paralisada, cai a renda das famílias e, consequentemente, cai o consumo. Sem faturamento, sem renda, as empresas tendem a suspender contratos com fornecedores e tendem a reduzir os salários dos empregados, suspender os contratos de trabalho, eu também vou falar dessa medida daqui a pouco, e até, em último caso, demitir os seus funcionários, quando não fecharem o próprio negócio. Falando especificamente do mercado imobiliário, deixa eu pegar aqui. Os segmentos mais afetados, obviamente, são os shoppings, que estão fechados, e os hotéis, cujas taxas de ocupação são menores, são inferiores a 10% desde que a pandemia começou aqui no Brasil. Isso informações de associações do setor hoteleiro. Informações oficiais, portanto. A procura por escritórios também caiu, naturalmente, com o regime de home office, e ela tende a continuar caindo até que haja recuperação econômica. Há empresas entregando pontos, entregando escritórios, há empresas que deixaram de alugar, então isso pode demorar um pouco mais de tempo quando a quarentena cessar e a economia for paulatinamente retornando ao normal. Cabe destacar também a importância dos fundos imobiliários, sobretudo para os shoppings e para os escritórios, que mesmo nesse período de turbulência, tem encontrado bom volume de investimentos, principalmente de pessoas físicas. Porque a importância dos FIs, porque os fundos imobiliários tanto compram empreendimentos, compram shoppings, compram escritórios, compram galpões, quanto também há fundos imobiliários de desenvolvimento, ou seja, que financiam a produção, a fase de obra. Nós temos conteúdo sobre todos esses assuntos no nosso site, smartus.com.br/notícias. Falando sobre o segmento residencial, que domina grande parte do mercado imobiliário. No momento, os principais impactos são em relação às vendas, que estão funcionando somente pelo ambiente digital, online, e os lançamentos que foram suspensos. Praticamente todas as incorporadoras suspenderam os lançamentos do primeiro semestre. Com relação às vendas, isso é um ponto interessante que a gente tem batido nessa tecla já há bastante tempo na Smartus, a importância de digitalizar o processo comercial, de conseguir efetuar uma venda sem depender dos estandes, sem depender dos pontos em shoppings, em grandes áreas de circulação. Nesse momento faz toda a diferença, as vendas têm caído bastante. Com relação aos lançamentos, o problema é de demanda. As incorporadoras não têm segurança para lançar sem entender o apetite do consumidor nesse momento e se ele vai ter dinheiro para comprar, para efetuar essa compra, que é uma compra de alto valor, mesmo no segmento econômico. Esses dois pontos só vão conseguir voltar à normalidade quando acabar a quarentena, quando acabar o isolamento horizontal. Em menor medida também foram impactados os canteiros de obras, que estão funcionando no ritmo menor, e em alguns estados os canteiros de obras foram paralisados totalmente, como é o caso de Goiás. Também com funcionamento diferente estão as prefeituras e demais órgãos que são responsáveis por aprovar projetos, emitir licenças, emitir alvarás, e o mesmo com os cartórios de registro de imóveis e registro de incorporação. Portanto, nesses aspectos também o impacto, mas em menor medida. O resultado disso tudo, um freio na retomada do mercado imobiliário, que foi iniciada com mais força no ano passado, e uma retração, uma possível, provável retração
do PIB da construção civil em 2020, em relação ao resultado de 2019. Vamos falar das medidas governamentais. Eu elenquei aqui 4 que eu coloco como principais, mais focadas no mercado imobiliário, mas há muitas outras. A primeira medida é o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Eu comentei sobre isso no último resumo da semana. Permite redução da jornada e dos salários proporcionalmente, ou de 25%, ou de 50%, ou de 70%, com integralização do salário a partir do INSS, o seguro-desemprego. O que isso significa? Se a empresa reduziu em 50% a jornada e o salário, esse 50% o colaborador vai receber do seguro-desemprego. Idem para a suspensão por até 2 meses do contrato de trabalho, no caso das pessoas jurídicas. O que é importante, tanto quem é CLT quanto quem é PJ tem estabilidade pelo mesmo período após acabar esse estado de calamidade pública. Ou seja, se o contrato foi suspenso por 2 meses, ele tem mais 2 meses de estabilidade. Se durante 3 meses houve redução da jornada e do salário, durante mais 3 meses ele não poderá ser demitido. Segundo ponto, prorrogação do pagamento do Simples Nacional, que são os tributos federais, por 6 meses. Isso beneficia as pequenas e médias empresas no regime de tributação simplificada. Terceiro ponto, suspensão do pagamento do FGTS por 3 meses, com possibilidade de parcelar esses 3 meses em até 6 vezes a partir de julho. Então não paga abril, maio e junho, a partir de julho paga, podendo parcelar em até 6 vezes. E esse ponto é um pouco polêmico, porque, por exemplo, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, ela é contra essa medida, porque esvazia ou deixa de acumular recursos no FGTS, no fundo, que é o que subsidia habitações do segmento econômico das faixas do Minha Casa Minha Vida. O quarto ponto, capital de giro no total de 5 bilhões de reais, concedido pelo BNDES com taxa de juros fixa de 3,75% ao ano, para custear até 2 salários mínimos por funcionário, também aplicável a pequenas e médias empresas. Falando especificamente da construção civil, peraí que eu me atrapalhei aqui com o botão. Liberação das parcelas das obras sem que haja vistoria física. Essas aferições vão ser feitas em até 60 dias depois que a situação se normalizar. Esse ponto é fundamental, porque as empreiteiras, as construtoras terceirizadas, só recebem o pagamento quando a incorporadora recebe o dinheiro do banco. E para isso acontecer, tem que haver a medição. Por isso essa medida é bastante importante para evitar que as empresas, principalmente as pequenas, as médias, fechem e parem seus negócios. E, óbvio, demita funcionários. Oportunidade para os galpões logísticos, nesse momento, devido ao aumento do e-commerce. Segundo especialistas, é um ramo, o e-commerce, ainda incipiente no Brasil e que tende a crescer com maior volume de compras ocorrendo em ambiente virtual, agora que as lojas estão fechadas. Para finalizar, um resumo do cenário econômico e das expectativas. É claro que haverá desemprego, mas ele será minimizado por essas medidas governamentais, essas que eu elenquei e outras que têm sido anunciadas. E essas medidas também devem salvar as empresas da falência. Claro que a renda será comprometida, e ela será comprometida quanto maior for o período de quarentena de isolamento horizontal, como tem ficado cada vez mais claro. O meu palpite, particularmente, é que até o final de abril, os governos estaduais, quando acabar esse novo prazo de quarentena, devem permitir que o comércio, os serviços voltem à normalidade. Por quê? A pandemia foi controlada? Terá sido controlada? Eu acho que não. Mas haverá grande pressão de todos os agentes, como já tem havido, e inclusive do governo federal, para que a economia volte ao seu ritmo normal. Então 2020, para a gente fechar o vídeo, tende a ser um ano perdido, tende a ser um ano de possível retração no PIB da construção civil em relação a 2019 e ainda não conseguimos prever o tamanho desse estrago. O maior problema de todos no momento é a incerteza, falando estritamente dos negócios. Isso é consenso geral com todos os especialistas com quem tenho conversado nas últimas semanas. Executivos de incorporadoras, de loteadoras, advogados, consultores, enfim, todos os especialistas da cadeia imobiliária. Nós esperamos que nas próximas semanas a pandemia possa de alguma forma ser controlada, que os negócios possam voltar à normalidade. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.